E aí, pessoal, voltei. Vocês perceberam que o último vídeo ficou um pouco longo. Quando chegou nos 20 e tantos minutos, eu comecei a ver que estava cansativo. Eu parei até meio abruptamente, mas a gente tem que finalizar os exercícios. Então, vocês perceberam que lá tem uma segunda questão. Essa segunda questão vai estar apresentada agora. Então, vamos pensar naquela situação que talvez levou Mendel a ser não tão compreendido no início, que foi a inclusão da matemática, da probabilidade como um elemento chave para saber como funciona a genética, que é a maneira de pensar como que eu relaciono a chance de um fenótipo aparecer, de um genótipo ser expresso ou não, certo? Então eu vou voltar para a questão. Voltando para cá, a gente vai trabalhar agora com a ideia dessa questão aqui, aplicando todos os conhecimentos que vimos até agora. Então vamos aqui acompanhar. Numa pessoa de visão normal, os raios de luz passam pela córnea, que é a primeira lente do olho. Quando chega a outra lente, a retina, eles se juntam no mesmo ponto para formar uma imagem. No entanto, a pessoa míope tem um globo ocular mais longo, então já estou sabendo que a característica estudada aqui vai ser, inicialmente, o globo ocular, que sim, está oval de propósito, porque a pessoa é míope, está alongado. Então, a característica que está sendo expressa é o formato do olho. E esse olho mais longo provoca a formação da imagem antes que a luz chegue à retina, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade em enxergar de longe. A miopia, bem como o albinismo, são exemplos clássicos de herança autossômica recessiva. Então vamos marcar aqui e pensar se é autossômica recessiva, enquadrando-se na primeira lei de Mendel, por se tratar de heranças com dominância completa. Então está totalmente relacionado com o fato de eu ter azão, azinho. Se eu tiver um indivíduo azão, ele não vai expressar a característica. Se eu tiver o azinho, ele vai expressar aquela característica. E ele fala que esse é o tipo de herança com que Mendel trabalhou e formulou sua primeira lei. Então ele quer saber a probabilidade de um casal ter um filho. Ele quer que o filho seja míope. A criança que vai nascer vai ser... Opa, tem que voltar para a caneta certa. Vai ser míope. Míope e albino. Beleza. E ele sabe que o marido... deixa eu apagar aqui, agora ficou feio. O marido, ele é heterozigoto. Apaguei foi tudo. Mas tudo certo. O marido é heterozigoto para miopia e albinismo. E sua esposa é albina e míope. Então bora lá pegar essas informações aqui importantes. Marido heterozigoto para miopia e albinismo. Esposa albina e míope. Logo, o marido, eu vou ter essa situação aqui. Marido heterozigoto. Esposa albina e míope. Esposa recessiva. Mas aí, vamos chegar lá. Vamos mudar de quadro. Porque eu tenho duas situações. Eu tenho duas características colocadas aqui. Eu tenho o casal lá, certo? E esse casal vai ter um filho. Eu vou colocar que é um menino, mas a questão não informa... Aparentemente a questão não informa o sexo. Mas então eu vou indeterminar o sexo dessa criança. Deixa eu apagar... Aqui, vou determinar esse sexo, vou colocar um losango. Sexo
indeterminado, porque não querem saber. Eles sabem que a mulher, ela é albina e míope. Só que vocês percebem que ele está trabalhando com duas características, certo? Então, para não dificultar a nossa vida, eu vou pegar o mesmo casal e fazer dois iridogramas. Dois iridogramas. E a gente tem que aprender depois a relacionar o que está acontecendo. Depois a gente vai trabalhar com duas características juntas, mas aqui eu tenho duas características às quais eu aplico a primeira lei de Mendel. A questão fala que o homem é heterozigoto e heterozigoto para miopia e para o albinismo. E a mulher ela é afetada pelos dois. Qual é a chance desse indivíduo? Ele quer que a chance de um indivíduo, de um casal ter um filho míope e albino. Então essa criança tem que ser igual à mãe. Qual a chance desse indivíduo ser azinho, azinho? E aí, eu vou pensar aqui. Para esse cruzamento, vocês vão perceber que é o mesmo cruzamento para todo mundo. Então eu vou colocar um quadro de Punnett aqui simples. Nossa, isso aqui ficou horrível. Um quadro de Punnett simples. Eu vou colocar aqui o casal. O homem, que é azão, azinho. A mulher, que é azinho, azinho. E vou relacionar os dois. Aqui eu vou ter um indivíduo azão, azinho. Aqui eu vou ter um indivíduo azão com esse azinho. Aqui o indivíduo azinho, azinho. E aqui outro indivíduo azinho, azinho. Ele quer saber o sexo dessa, ele não quer saber o sexo dessa criança, ele quer saber que ele seja, a chance de ele ser afetada. Eu percebo que dessas 4 probabilidades aqui, 2 entre as 4 vão ser da criança ser um indivíduo saudável. Mesma coisa, 2 entre as 4 vão ser da criança ser um indivíduo afetado. Eu vou primeiro restringir isso aqui para essa característica, certo? Então, dessa situação aqui, qual é a probabilidade da criança nascer com miopia? Para miopia, e aí eu vou escrever bonitinho, para miopia, a probabilidade é de 1/2. Por quê? É 2/4, que é metade. Eu posso simplificar por 2. E eu vou ter aqui 1/2. Para albinismo, a estrutura do casal não é a mesma. Eu tenho a mesma configuração aqui de azão é azinho, pai heterozigoto, mulher afetada. Então eu vou usar os mesmos dados. Então, para albinismo, eu tenho a mesma situação. 1/2. Vamos, o que é que eu faço agora com esses dados? Eu vou chegar numa regrinha, lá na probabilidade, quando eu penso em regra do I e regra do OU. Eu tenho duas frações aqui. A questão fala, ele quer saber qual a probabilidade de o casal ter um filho míope e albino. Esse E me permite usar aqui a regra do I/OU.
Toda vez que eu encontro I, eu vou efetuar uma operação de multiplicação. Isso aqui tá horrível, então vamos apagar, fazer mais bonitinho esse X. Então eu venho aqui para uma relação de multiplicação. Toda vez que eu encontrar alguém, alguma questão falando que eu vou ter a regra do ou, eu vou efetuar uma soma. Nesse caso, é simples, eu vou ter o indivíduo que ser míope, probabilidade 1/2. A chance dele ser albino, probabilidade de 1/2 também. Eu vou multiplicar. Multiplicação de fração é simples, eu multiplico numerador por numerador, denominador com denominador, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, eu vou ter que a probabilidade é de 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então a chance desse casal ter um filho míope e albino é de 1/4 ou 25%. Aqui eu finalizo com essa questão. Então vocês perceberam que eu lembrei, a gente para aqui utilizou os conhecimentos básicos sobre Mendel, utilizamos a ideia da construção de um heredograma. Então a melhor forma de pensar nisso agora que vocês estão começando é sempre representar com o heredograma, porque o heredograma vai tirar suas dúvidas, vai deixar claramente identificado quem é quem. Achei o heredograma, identifiquei os indivíduos, além de saber que eles são afetados ou não, eu tenho aqui, para ser afetado ou não, lembra? Isso aqui dá para mim o fenótipo. E quando eu falo em azão, azão e azão, azinho, eu tenho o genótipo, certo? Os genes estão aqui representados, a distribuição dos genes estão aqui representados e a característica que esse gene expressa está aqui mostrada, certo? E agora eu sei que quando esse casal decidir ter um filho, a probabilidade matemática dessa criança nascer albina e míope é de 25%, usando para isso o quadro de Punnett e o que a gente aprendeu até agora. Então, acho que com isso a gente dá uma fechada nessa primeira parte da introdução à genética, às características gerais, aos conceitos mais básicos, e permite que a gente comece a pensar no próximo vídeo sobre a segunda lei de Mendel e sobre as outras formas que os genes se unem. Então, revise isso aqui e me aguarda para o próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês muito em breve para o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui ou então fala comigo pessoalmente para que a gente possa sanar tudo e deixar o conteúdo bem fácil. Beleza, pessoal? Até mais.